伝達書というのね、伝達書よね、日本が負けたことを、脇山大佐はじめ7人の日本人のリーダーが足なしでやって、それによっていろんな不敬なことが起こって、それからの旧脇山大佐をわしらがこうやったわけよね。ああ、じゃあその後ってことですよね。それからそれがあって、今度は、自警団っていうのが日本人のあれができて、わしらの友達やら家族なんかがみんなやってひどい目に遭ったんですよ。torturado mesmo. Né? Nós é o pessoal que outro, なんていうかね、どういう意味でしょうか。密告。denúnciaですよね。ああ。それ言ってください。それで。Então, ele está explicando que quando ele foi preso na ilha de Anchieta, que ele já tinha cometido um outro crime que depois da guerra. Então, antes disso ele foi preso. Aí eles formaram um grupo político para cometer o que eles chamam de crime, não chamam de crime, mas aí eles já estavam organizados em um grupo político, né? O que eles fizeram? Fizeram uma execução, foi isso? Isso. Seria por causa do desrespeito, né? Eles executaram alguém da polícia ou alguém do grupo dos derrotistas? Eles executaram grupo dos derrotistas, líderes de derrotistas. Quantos foram executados dos derrotistas? Em São Paulo foi dois. Mas eles formaram uma organização para isso, né? Um partido, sei lá como formou um grupo pequeno, né? Mas esse grupo surgiu em cada cidade. Não é todo organizado como um grupo, né? Tudo formou. Sim, quase grupos espontâneos. Sim, isso. Sem um comando central. Sim. Isso. E eram grupos armados. Isso. E esses grupos tinham como objetivo punir os caras que admitiam o fim da guerra. Não, punir quem sujou honra de imperador em diversas circunstâncias. Isso. Desde admitir o fim da guerra e outras atitudes. Sim. Ou colaborar com as autoridades brasileiras, né? Porque já tinha sido... Não é contra a autoridade brasileira, né? Mas para dentro da comunidade. Sim, mas o governo brasileiro já tinha determinado o confinamento dos japoneses ou ainda não? O que é confinamento? Isolar? Preso? Não, primeiro isolou antes de prender. Primeiro confinou. Depois é que radicalizou. Bom, mas e tinha um nome a organização? Essas organizações, embora descentralizadas, que fizeram essas execuções, tinha algum nome? Esses grupos continuavam chamando vitoristas? Vitoristas. É assim, isso que a gente denominou. Vitorista é tipo nome geral, né? Quem está acreditando de vitória do Japão, né? Sim, mas não tinha um nome de um partido, de uma organização. Tem várias. Naquela época tinha vários grupos, né? Deles tinha algum nome? Não,団体の名前はなかったですよ。Depois a imprensa pôs aquele nome lá de Shindoreme, Tokodai, esse não tinha não. O derrotista que colocou como se fosse ele pertencesse Shindoreme, né? Mas não pertencia nada. Agora, os derrotistas também tinham organização política? Eles se organizavam politicamente? Sim. Para contribuir com as autoridades brasileiras para reprimir os vitoristas. Inclusive, alguns que eram alvos, vamos chamar assim, eram pessoas que contribuíram com a polícia e que facilitavam a tortura, porque existe muita gente que foi colocada. Né? Exatamente. A pessoa fala em japonês e Fumie. Ele tinha um método para colocar assim, separar. Botava a pessoa na frente, a bandeira japonesa no chão, ou o retrato do imperador. Interrogatório. Exatamente. Falar, pisa. Aí o que não pisava era preso na cadeia, mas era assim, não tinha essa era a avaliação. E o tradutor que ficava lá, ele ficava para distorcer. Distorcer não, ele facilitava a ordem para... Além de traduzir, distorcia. Exatamente. Além de ser delator, distorcia o depoimento. Então existe muito isso em função desse grupo também que se mobilizou
essa facilidade de se prender em nome de uma suspeita entidade, então, alguma coisa toda assim. A região do estado de São Paulo, do Paraná, onde tinha os imigrantes japoneses, começou a haver um processo, e todos que foram para a Ilha Anchieta eram do Brasil ou eram só presos de São Paulo? Só teve uma prisão? Lá era dividido, tinha a ala japonesa, mas tinha os presos brasileiros. Mas não de guerra, preso não, preso comum, político, alguma coisa assim. Então, e cada grupo tinha... quem eles executavam? Os derrotistas ou os soldados que reprimiam, que torturavam? Não houve nenhuma conflito com o brasileiro ou com a autoridade. Era tudo entre os japoneses. Exatamente. Só que houve também mortes dos dois lados. Houve também mortes de vitoristas também, foram vários mortos. Os derrotistas exatamente, porque a história oficial fica na questão que só os derrotistas foram mortos em função ainda da crença, etc e tal. Mas a bem da verdade é que houve morte dos dois lados, houve muito mais morte de vitorista, por essa facilidade de se querer prender, em nome do... Exatamente. E assim, era a prisão, tem um cálculo que era Saman, nada que foi detido. 3 mil pessoas detidas. Estava detenção interior, bastante japonês, só de suspeito, algum de outro lado, dava parte, como eles são irmãos dele. Meu pai também não sabia nada, foi batido, apanhado. Minha casa ficou só a minha mãe só ficou. E meu irmão, que não sabia nada, veio até aqui. Aquele tempo existia hipódromo, parece que prisão. É um lugar que põe todo mal, gente. Ficou até preso lá. Apanhou também. Hipódromo. Hipódromo. Acho que não tem mais, né? Não, acabou. Então, hipódromo. Eu também estava lá, só de concreto. Isso. Meu irmão e cunhado da Yamashita-san também não sabia nada, mas só que aquele irmão do criminoso, e era, então, 2, 3 mil, ficou cheio mesmo. Cheio mesmo. 2 a 3 mil. Nós que fez crime, foi apresentado, bom, o polícia não viu. Quem é membro não deu café assim, não tinha tortura para nós, mas sofreu aquele que não fez nada. Tá, agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Vocês tinham orgulho do que estavam fazendo? Porque nós como japonês, né? Sim, como japonês. Mas, quando eu vi o filme dele, e do jeito que o senhor fala, passa como se fosse uma vergonha, com um arrependimento ter provocado tanto sofrimento na família. Isso eu lembro, não sei se foi o seu depoimento ou de outros. Isso aí, vocês têm consciência que aquilo era uma coisa importante que tinha que ser feita. Porque como agora não é, mas aquele tempo nós estávamos educados para desonrar, honra da pátria, bandeira, né? Certo. Aí esses ancastinos, os 7 líderes, né, que fizeram um manifesto com a declaração do imperador, que o imperador declarou a derrota e tudo mais, e esses líderes derrotistas fizeram esse manifesto para conscientizar o coronel, esse embaixador da Argentina, do Japão, esse turma assinou e distribuiu. Aí, quem eram os 7 líderes derrotistas? Na verdade, assim, o coronel Wakiyama, que é o contraponto da história, mas tinha um secretário de educação, Nomura, tinha gente ligado à cooperativa, bastante. Calma, para vocês isso é maior facilidade, para nós é tudo muito difícil. O coronel Nomura era coronel da Polícia Militar? Não, do Exército Japonês. E o que ele estava fazendo aqui no Brasil? Ele era diretor da cooperativa. Ele era ligado à liderança Cotia, exatamente. Cotia? Não, de Bastos. De Bastos, né? Ele era presidente de Bastos. Era presidente de Bastos. Bom, depois você me explica quem são os 7. Sim. Senão a gente perde ele, né? Então, 7 líderes
de origem japonesa, os japoneses, assinaram um manifesto reconhecendo a derrota. Isso. Espera, uma pergunta que é importante. A bandeira não é a bandeira atual, era outra bandeira, não é? A bandeira do imperador, não é? Não, bandeira era um pouco diferente. Não mudou? Não, é a mesma bandeira. Igual. É que tem uma bandeira que às vezes aparece na guerra. Aquela é mais usa marinha, né? É da marinha. Então a bandeira que foi pisoteada foi a atual. Do Japão mesmo. A tradicional. Tá. E então teve o manifesto dos 7 líderes. E quem patrocinou? Bom, aí isso aí depois eu te pergunto, né? Quem patrocinou, quem estava por trás desses 7. Aí, evidentemente que a maioria era vitorista. Né? Aquele tempo a maioria era vitorista. 70, 80, eu penso, né? Por cento. Agora, acreditava Japão. Vocês foram condenados, julgados, teve julgamento. Como é que prendeu tanta gente? Então, 3.000 pessoas presas. Foi preso, mas esse pessoal que suspeito ou denúncia e foi preso, que sofreu mais do que nós. Mas foi tudo. No Reste mesmo, tem lugar que Valparaíso, prenderam... Valparaíso. Valparaíso, acho que. Prendeu, põe no isqueiro de professor, sabe aquele antigo, punhava toco assim, isqueiro, põe no isqueiro, põe purgante, largava lá. Você dentro do sofre esse cuidado tinha. E quem era o governador do estado de São Paulo? Ou o chefe da polícia? Quem era o governador de Paris? Depois era Ademar de Barman, só para achar, né? Eu não lembro. Que era Macedo Soares? 70, 80 anos. A gente vê. Que ano era isso? Começou 46, 47 por aí. 46, 47. O auge do número de prisões, com as prisões superlotadas, o senhor lembra? Quando então, tinha 2, 3 mil pessoas. Número não lembra, não. Mais ou menos, 47. Mas todo lugar estava cheio, detenção mesmo, cheio de... Então era 46, 47. Quando o senhor foi para a Ilha Anchieta? Quando o senhor foi para a ilha? Eu fui... No presídio? Não, eu tenho um livro aqui. Foi no livro. Foi em julho de 46. 46, não foi? Julho de 46. Julho de 46. E sai quando? Eu fico 2 anos, 7 meses na Ilha Anchieta. Por aí. Agora, um homem que estava lá, ele escreveu. Pera. 11 de julho de 1948 foi na ilha. これ何みんなの名前 46. 46 entrou. これ何 これno Shimanito tá. Aqui tá os nomes das pessoas que foram para a ilha. Mas esse mesmo aqui, que cometeu crime, 10, 15 pessoas. Estou tudo com denúncia. Então, o que o senhor chama crime era o pessoal mais militar, o grupo mais avançado, mais militarizado, né? Não. Que fez execuções. De quem ocorreu? Quem você estava envolvido nos atentados. Mais militarmente, tá. E o resto era simplesmente denúncia. Denúncia ao irmão, amigo, assim, né? Agora, todo mundo foi torturado. Esse pessoal foi torturado. Se não pisar bandeira, ia lá. Ia no Ilha Anchieta, ou senão não saía, ficando em detenção. E além da polícia brasileira, quem ajudava a fazer os interrogatórios? Tinha esse Morita. Fujihira. Isso é importante. Fala com... Isso é importante. E quando tinha bandeira assim... Morita? Por isso é mais investigador, né? Japonês. じゃあもう一度言って、誰がそれを通訳してたその人の名前。Morita. Fujihiraはnão. Morita e tinha
Colombo no Nihongo no Jornada Aliançaから来とった。José Santana. José Santana, intérprete brasileiro que... José Santana. José Santana, é. E fala em japonês? Tinha mais? Não, José Santana era José Santana que era policial militar ou era policial civil? Não, esse eu acho que civil, intérprete, civil, né? Intérprete. E japoneses que faziam esse serviço sujo? Morita que mais fazia. Morita. Mas ele não era policial, ele era voluntário. Não, igual a mesma coisa, mas... Morita. E a família Morita está por aí até hoje? São os mesmos? Não sei, isso não sabe. Esse Morita de onde era? De São Paulo mesmo, ele é engenheiro, acho que era. Engenheiro Morita. Ele, quando... Isso está registrado no livro? Onde catearam nesse caso? Morita, parte lá, esse não é eu que escrevi, mas Morita não tem mais. Morita, Shimbun na área, deixa eu dar mais lá. Jornal tem dois. Em algum jornal deve estar escrito. Morita. O nome completo, né? Posso saber. Morita, Fujihira, esses são... Fujihira. Esse negócio de pisar bandeira, pisar coisa aqui. Empresário. Intenção de alguns japoneses derrotistas, porque Japão, quando o tempo de... Desculpa, meu português é muito ruim, mas... Tranquilo. Aí, quando entrava português, espanhol no Japão, 1900... Entrava, então o japonês, governo Shogun, tinha medo que entrasse católico, porque lá era país de budismo, né? Então, proibiu o sacerdote de católico entrar lá. E tinha muito católico, virou gargulho budista, entrou no católico. Aí foi preso bastante, foi torturado mesmo. Aí separar para... Tem muitos que falam que não sou católico, mas eu já não está mais no católico. Então, para separar... 1500, né? 1500, mais ou menos 1500. Aí eles punhavam a imagem do Cristo, e acho que Bíblia também, e separar aquele que já largou mesmo. Pisa, sai. Se não pisa, você vai ser torturado. Então a justificativa para a tortura... Então, mesmo jeito fez aí na ordem política, polícia de aqui. Então, quer dizer que foi ideia do derrotista mesmo. Entendi. Agora, lá no presídio, tinha japonês derrotista ajudando a polícia no presídio? Não, Hirancheta não, mas esse não é eu que vi, né? Dizendo que meu pai conta o que dava ideia, mandava fazer, Mirandópolis o Cane Murataやったの頃で、Mirandópolis e Valparaíso assim, porque tem um brasileiro, a polícia mesmo gosta disso, então dá uma pinguinha aí, dá uma desviação aí fazia. Esse tem bastante sofreu com isso. Entendeu? Delegado mesmo talvez sabia, mas não disse que na hora que eles batiam e desviavam, punhava no mangueirão para dar purgante, põe no mangueirão dia de sol assim para sofrer. Esse delegado não estava. Mas lembra o nome do delegado? Não, eu não. Mas fala um pouco mais dos brasileiros derrotistas, dos japoneses derrotistas. Tanto lá no interior, Valparaíso, fala um pouco mais do... lembra um pouco como eram esses brasileiros que denunciavam vocês, que prejudicavam... Ganda-sanが書いた本にある。Toyama-san tem. Toyama-san. Tem um livro que fala disso. Livro tem. Em português. Foi torturado. Qual livro? Chama 100 anos de águas corridas. De quem é o Osamu Toyama. Inclusive ele está no meio. Ele vinha hoje, mas deu um problema na saúde, não tem. Esse livro que o pessoal que foi torturado escreveu, não escreveu em mão. Tem assim, está com esse Toyama. Aí marca nome do torturador, tudo marca. E depois que o senhor saiu da prisão,
o senhor voltou para a casa dos seus familiares? Sim, senhor, voltei. E quando o senhor voltou para o Japão, a primeira vez, depois de tudo isso? Foi passear, né? Aí, que ano foi? 1900. Agora, mais ou menos 17 anos que já foi para o Japão. Depois, agora, da cara. 1900 agora, né? Sim. Tempo que eu aposentou no serviço, eu fui passear para o Japão. Trabalhou até se aposentar, daí primeira vez foi para o Japão. Bom, até agora estou trabalhando, porque a aposentadoria não é muito pouco, né? E o senhor mora onde? Marília. Mora em Marília? Sim, senhor. Até hoje mora em Marília. E quando o senhor foi para o Japão, eles reconhecem? Como? Sabem da sua vida, da sua passagem, da sua luta? Não. Lá ninguém fala nesse assunto. Não tinha falado nada. 日本の政府は何もわからないということですよね。日本の政府がブラジルに起こしたことに関しては何もわからない。もうその時にはnão adiantava falar mais, né? Porque o derrotista que dominava tudo, história da colônia japonesa, esse assunto não tinha nada. O senhor foi para Hiroshima e Nagasaki? Nagasaki, Hiroshima, Palácio do Imperador. Não, lá no museu onde está o museu das vítimas das bombas. Foi Hiroshima, né? Foi. Foi Hiroshima? Foi. E onde que saiu Kagoshima, onde que saiu aquele avião suicídio, também foi. Sim. E Yasukuni Jinja, Nática, né? Yasukuni Jinja, templo, Yasukuni, aquele morreu por pátria, né? Foi lá também. E lá em Marília, voltando para o Brasil, em Marília, o senhor alguma vez foi homenageado pela Câmara Municipal? Não. Esse assunto, eles já não querem. Assunto proibido. Até hoje. Até hoje. Eles sabem minha vida, mas ninguém fala nada, né? Sabe não, o que está acontecendo, homenageado não, porque a maioria era depois virou poderotista, né? Como que vai homenagear eles? E no Paraná também, os japoneses, ninguém toca nesse assunto. Agora, quando veio Kodajaranka, Príncipe, né? Quando veio, foi... Em 2008, quando no centenário, ele participou, né? Até no livro ficou. Mas... Colônia japonesa não homenagem. Aí foram reconhecidos assim? Não. Ele nunca receberam nenhuma medalha de reconhecimento do governo japonês, nada? Ele foi agora no centenário e foi identificado. Publicações, inclusive o senhor Casado fez a matéria, etc. Isso aí foi Mas assim, de ter um reconhecimento da sociedade nipo-brasileira, alguma coisa, algum ato, não, isso nunca houve. Mais ou menos que eles cumpriram pena, mas a sociedade os baniu, né? Então cada um foi seguindo sua vida sem muito contato, aberto. Né? Então, posso só fazer uma pergunta? Porque a gente... uma das características positivas que tem da colônia japonesa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e outros lugares, ela se integrou à cultura. Principalmente a cultura brasileira se integrou muito rapidamente à cultura e se absorveu, é muito bem aceito. E eu não sei, nessa época, nesse período, eu acho que já devia acontecer isso. Embora o processo fosse um pouco mais doloroso, mais difícil, devia acontecer. Queria fazer uma pergunta e não estou justificando o governo brasileiro absolutamente, mas esse grupo do qual o senhor fazia parte, que tinha toda essa postura mais orgulhosa em relação ao Japão, mais positiva em relação à própria pátria, ele aqui no Brasil, nesse período que tinha tanto da guerra, da Segunda Guerra, quanto pós-guerra, logo depois, vocês tiveram alguma atitude mais agressiva aqui dentro em relação ao próprio Brasil ou não? Era assim, simplesmente apenas uma questão de altivez, mas ali na sua casa, no seu bairro, ou tinha manifestações de patriotismo e de algum tipo de... que caracterizasse alguma hostilidade, que o Brasil pusesse ver como algum risco? Porque o Brasil de alguma forma entrou na guerra, muito perifericamente, mas entrou. Os Estados Unidos a gente sabe que teve lá, que eles fizeram esses confinamentos, mas ali também a coisa foi mais pesada em função do conflito ser mais direto com relação aos americanos. De qualquer forma, é uma violação de direitos humanos isso, fazer com quem não está engajado na guerra.
mas tinha alguma atitude que o governo brasileiro ou mesmo os brasileiros pudessem tomar como algo agressivo ou que colocasse em risco a segurança nacional, ou foi gratuito isso? Eu vou fazer uma ponderação. Traduz para ele enquanto isso. Deixa ele responder, que ele tem que pegar o ônibus às 5 horas. E se for necessário, a gente marca uma outra. Mas ele volta para dar depoimento. Deixa ele responder, mas eu vou complementar. Eu entendi a sua pergunta. Deixa ele só. Não fez nada, então. Não fizeram nada, só mesmo. Não, contra o Brasil não. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quantos anos de idade o senhor tinha quando os Estados Unidos bombardeou o território japonês? Hiroshima. 19 anos. 19 anos. Hiroshima, né? Hiroshima e Nagasaki. Como 19 anos? E vocês ouviam as rádios japonesas? Era proibido, né? Se polícia prendia, mas tem alguns japoneses que tinha a rádio escutando escondido, né? Sim, e como chegou essa notícia? Qual foi o impacto da notícia? Triste mesmo. Não sabia a certeza, né? Mas Nihonは絶対に負けんと思っとったから、本当だそのラジオを聞いても信用せんかったと言って。 Então, eles acreditavam mesmo na vitória do Japão, que o Japão não ia perder. Mesmo lutando pela rádio, eles não acreditavam. Sim, mas tudo bem, isso é verdade, já entendi. Agora, o dia da bomba deve ter sido um dia terrível, né? É terrível, escutei, né? Mas esse tempo, não acreditava, tão acreditando cegamente, pensava que era propaganda propaganda do americano, tudo que coisa ruim para nós, pensava assim. E rádio também não escutava muito bem, né? Porque era meio escondida, a antena também não estava muito alta. Entendi. É assim. E não acreditava mesmo. E os japoneses sendo tão tranquilos, boas pessoas, mesmo assim, durante a guerra, depois que o Brasil entrou na guerra, os brasileiros ficavam fazendo provocações. Tinha assim, você tem mesmo, né? Polícia aproveitava. Não só polícia, mas os que não eram polícia também provocavam. Houve um caso de linchamento até em Oswaldo Cruz. Linchamento. Oswaldo Cruz tinha. Praça pública. E muita coisa tinha, né? Agora, data, nome, tudo a gente não lembra, né? E tem muita gente da sua época lá em Marília, na região ainda? Podíamos falar muita gente? Acho que não, né? O sobrevivente que eu conheço daquele tempo, poucos. Que estava nesse ato assim, sou eu que estou vivo agora. Morreu muito já, né? Já com idade. Bom. A última. E como é que o senhor vê os jovens, as novas gerações, tão pouco que não com tão pouca memória, pouca consciência? Como o senhor vê isso? Ninguém acho que depois de derrotar americano, desculpa eu falar com japonês, Minshiになってよね。それで考えが変わったんですよね、日本の人わかります。それよるんでO し senhor ょ。 está falando da geração aqui no Brasil? É daqui. Atarashi Jidai, Nikkei As Jin. duas, As duas. Primeiro daqui. Como ele vê as novas gerações? Do funil. O Wakamono do é tempo. O Wakamono era tempo que nós foi criado, diferente mesmo, né? Diferente mesmo. Mas esse não tem jeito, mora no Brasil, criado aqui, né? E lá no Japão, quando o senhor chegou lá, como o senhor sentiu o impacto? Mas interior não era, não. Capital eu achei que muito diferente, mas interior mesmo,
o lugar que eu nasci já é diferente, tem tradição do aquele tempo que nós foi criado mesmo, ainda tinha. Tá bom. Bom, será que um dia a gente podia ir lá ouvir ele? Ou poder voltar, Marília, marcar novamente, voltar. Acho que mais tranquilo se a gente pudesse ir lá, né? Porque, Modura, o senhor volta, né? Numa outra ocasião? Não, a gente podia fazer uma sessão. Pode perder algumas importantes. Mas mostra o Tocubete. Tá bom. Escuta, cara. Tá bom, excelente. Muito obrigado. Pode fazer a sessão especial. Né? Tá bom. Aqui. Muito obrigado. Deixa ele ir então. Não, vamos acompanhar.